A gente volta a falar agora daquele caso de grande repercussão do dia hoje. E depois de passar por uma hidrolipo, a Paloma, na zona leste aqui de São Paulo, infelizmente acabou falecendo. Agora a gente vai conversar com um doutor especialista sobre esse assunto, com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o doutor Ronaldo Riguesso. Doutor, muito boa tarde, obrigada por ter aceitado conversar com a gente aqui no Chega Mais Notícias. Como é que o paciente pode se informar, doutor? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu sou a Márcia, por exemplo, estou querendo fazer uma cirurgia estética. Como é que eu sei quem é realmente qualificado? Existe um canal direto? Existe um site? Onde é que eu consigo ver se o médico, por exemplo, como esse que fez a cirurgia da Paloma, ele tinha mais de 20 denúncias contra ele? A pessoa, a vítima ali, ela consegue fazer algum tipo de pesquisa? Ela tem acesso a essas informações? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui, falar em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Uma das nossas bandeiras, Márcia, é a segurança dos pacientes. Então, a gente sempre recomenda que os pacientes, antes de consultarem com algum cirurgião plástico, primeira coisa, entra no site do Conselho Regional de Medicina e busque o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista deste profissional. Isso atesta que esse médico que tem o título de cirurgião plástico, ele fez 5 a 6 longos anos de especialização. E também essas informações, elas podem ser checadas no site do Conselho Regional de Medicina de cada estado. Ali os pacientes, eles poderão ter o histórico e as informações sobre a trajetória, sobre a carreira deste profissional por elas escolhido. Agora, explica pra gente qual a diferença, doutor, da cirurgia hidrolipo para uma lipoaspiração comum e quais os riscos de ambas, por favor. Bom, a hidrolipoaspiração é uma técnica que ela se reinventa. Volta e meia, ela surge como uma técnica milagrosa que pode ser feita de uma forma um pouco mais descuidada, quase que ambulatorialmente. Hidro, o prefixo, se refere quando a gente faz a injeção de algum líquido. No caso, esses líquidos eles contêm anestésicos locais. Então, a hidrolipo que se propaga, a propaganda que a gente vê na internet, ela se restringe, deve ser restrita a pequenas áreas. Já quando a gente faz uma lipoaspiração em um ambiente hospitalar ou mesmo num ambiente ambulatorial, normalmente a gente pode usar outros tipos de anestesia, né? A gente pode usar anestesia geral ou anestesia peridural. Basicamente, a grosso modo, essa seria a principal diferença entre a hidrolipoaspiração e a lipoaspiração, dentre todas as suas variantes. Agora, doutor, me corrija se eu estiver errado. Eu fiz uma pesquisa que diz que o risco dessa questão da hidrolipo, e que pode ter acontecido com a Paloma, é o excesso da aplicação do produto anestésico, que pode levar a uma arritmia, porque leva ali adrenalina, e pode levar depois à parada cardiorrespiratória. É isso mesmo? Olha, o que acontece, né? A gente sempre fala não exatamente do caso em questão, porque a gente não tem maior detalhamento para saber exatamente o que acontece. Mas qualquer procedimento, seja um procedimento com anestesia local, para que a gente possa fazer uma sutura ou um tratamento dentário, a gente deve levar em consideração o estado geral do paciente. E a gente sempre sabe, essa é uma das primeiras cadeiras da medicina, que é a farmacologia, que as doses das medicações, elas são relativas ao peso destes pacientes, né? Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Outros fatores podem estar envolvidos. Um paciente que ele faz uso de algumas medicações, então, os anestésicos locais, como a xilocaína, a lidocaína, elas têm um metabolismo no sistema que a gente chama citocromo P450. E, às vezes, por outras medicações, uma dose que seria adequada para mim ou para você... Pode causar uma reação. Exato, ela pode não ser adequada para uma outra pessoa e por isso que a gente tem que ter sempre toda a estrutura para que, havendo um imprevisto, havendo uma urgência, a gente possa, de uma maneira muito rápida, proporcionar e reestabilizar esse paciente. Agora, uma dúvida final, só para a gente encerrar, doutor, você pode fazer esse procedimento numa clínica, não é ilegal? Ou é garantido? Não é ilegal. Não é ilegal, tá.
Não, desde que a clínica seja certificada, tenha todos a sua regulamentação pela vigilância sanitária, alguns tipos de procedimento, isso varia de acordo com o porte que vai ser feito. Perfeito, então, Eu doutor. conheço informações desta clínica, mas não obrigatoriamente isso seja uma ilegalidade. O que se trata de, se fosse uma lipoaspiração, aí sim ela teria que ter sim um aparato de UTI, né, maior, com uma cirurgia maior, como você falou, já que se trata de uma hidrolipo, são regiões menores, né? Teriam que ser, mas no caso da Paloma, doutor, foi abdômen e costas, regiões grandes, então realmente o risco foi muito grande que essa paciente enfrentou aí nessa situação. Agora o conselho, ele investiga esse médico, doutor? Normalmente, o que acontece, né? O conselho, sempre que há uma situação que gera um clamor popular, como é o caso, o conselho ele atua de uma forma sigilosa, ele atua de uma forma dando ampla defesa e fazendo uma análise pormenorizada de todos os achados que envolvem este caso. Então, muitas vezes, a opinião pública ela desconhece essa atuação porque ela acontece normalmente entre quatro paredes. Perfeito. Obrigada, então, pelas suas informações. Realmente, a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer esse procedimento, pesquisar. Nunca é demais, né, doutor? Obrigada e boa tarde para você.